Eu não nem lembro mais como é que faz isso, como é que grava. Tem um segredo pra contar pra vocês. Mas nossos últimos vídeos, né, do que Jesus fez por nós, aquela série inteira, ela foi gravada no mesmo dia. Foi um vídeo atrás do outro. Então era a mesma camiseta, era o mesmo cenário, era o mesmo lugar. Era a mesma... Você pode ver que no primeiro vídeo eu tô todo enérgico. No último eu não aguento mais falar. Nunca mais gravei nada. Eu fiquei um mês só editando o vídeo assim sem precisar gravar, né? Então nem lembro como é que faz isso, né? Mas e aí, pessoal, tudo bom? Gustavo Trevisan do canal. Eu não gosto de começar o vídeo assim, mas eu vou começar até eu pensar numa maneira melhor de começar o vídeo. Hoje é um vídeo bem diferente, porque faz tempo que eu não faço isso. Que hoje, na verdade, eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram lá na caixinha do Instagram. Então, se você tem alguma pergunta pra fazer, já comenta a pergunta que você tiver aí. Se ficar mais alguma dúvida, manda aí no comentário do YouTube, né? Fica atento, me segue lá no meu Instagram que tá aparecendo aqui, que vira e mexe eu coloco uma caixinha de pergunta lá, pode. Você acha que relacionamento à distância funciona? Bom, eu namorei uma vez na minha vida, eu tive um namoro sério, né? Uma vez na minha vida, mas eu tive outros relacionamentos aí, né? Que não foram namoros sérios assim. Mas enfim, olha, eu nunca namorei à distância, né? Eu confesso que eu nunca namorei à distância, mas meu pai já namorou à distância, né? Eu lembro quando meu pai namorava uma mulher que era do Ceará. Não tá dando pra ouvir, mas tem um cachorro latindo e tem uns carinha na piscina aqui embaixo, então acho que não sei se tá dando pra ouvir, mas enfim, né? Então, assim, na minha opinião, eu não acho que dê certo. Eu particularmente não conheço, assim, nenhum casal à distância que deu certo. Eu acho que, assim, se você tiver uma previsão de quando vocês vão morar perto um do outro, né? Se vocês tiverem essa previsão de quando vocês vão morar junto, morar perto e tal, eu acho que aí sim, né? Quando tem essa previsão breve, né? Eu acho que aí pode rolar, né? Mas acho que namoro à distância, namoro virtual, acho que não. Eu não faria não e não aconselho ninguém a fazer. Como aconselhar jovens com pais autoritários? Cara, isso é uma pergunta muito interessante. Inclusive, na semana passada, enquanto a Amanda Nunes estava disputando o cinturão, né? Ela estava defendendo o cinturão. Uma jovem me mandou uma mensagem, né? Falando sobre um pai muito autoritário, um pai machista, né? Enfim, é muito complicado essa questão com os jovens, com pais autoritários. Mas a gente tem que entender que a gente vive numa geração bem mimizona, né? Bem mimimi. Então a pergunta que eu faço é, será que eles são autoritários ou você que é dodói demais, né? Então você tem que levar isso em consideração. Agora, se você analisou, não, cada caso é um caso, mas você analisou a situação, não, realmente, meus pais são autoritários, eu não sou mimimi, você tem certeza disso. Outras pessoas mais adultas e maduras veem a situação e falam, não, realmente, os seus pais são autoritários, você não é mimimi, né? Pessoas maduras, mais velhas, né? Não o seu amiguinho de 15 anos da escola, que fica chorando as mágoas junto com você, do Marley e eu, né? Mas, não, realmente, analisou a situação, você, não sou mimimi, os pais são autoritários pelos meus pais, então acho que você é um caso complicado, né? Você pode procurar um acompanhamento com o seu líder, né? Se você tiver uma igreja local, que é muito bom você ter, procura ajuda do seu líder, né? Isso é uma coisa complicada, mas como um cristão, né? Biblicamente aconselhando, cara, obedeça os seus pais independente de qualquer coisa. Ah, mas meus pais são muito autoritários. Obedeça os seus pais independente de qualquer coisa. Mas meus pais não são cristãos. Obedeça os seus pais independente de qualquer coisa. Seja o melhor filho que você puder ser. Mas meu pai grita comigo, mas seja o melhor filho que você puder ser. Obedeça o seu pai no que ele precisar, sua mãe no que ele precisar, certo? Pais autoritários não são desculpa pra você deixar de ser um cristão, ok? Eu vivi, o meu pai era muito autoritário, né? Antes dele falecer, eu morei com ele 4 anos, depois que ele se separou da minha mãe. Então foi um período bem complicado, eu me converti, né, no último ano assim que eu morei com ele, foi o ano que eu me converti, então foi muito difícil a relação. Eu lembro que eu voltava do treino de judô, ia pro banho, chorava assim, meu pai gritava um monte comigo, me xingava um monte, enfim, né, histórias. Mas procure obedecê-los independente de qualquer coisa, procure amá-los, honrá-los independente de qualquer coisa e não guardar raiva e ranço no seu coração. E lembre-se de que não é desculpa, né, pra deixar de seguir Jesus, ok? Próxima pergunta. Faz 50 fatos. Eu não acho que alguém queira ver 50 fatos sobre a minha vida, né? Mas se você quiser mesmo comentar, faz 50 fatos mesmo aí talvez numa sexta-feira, num dia bem atípico, é normal, eu posto um vídeo, né? 50, talvez 10 fatos, 25 fatos, 50 fatos, é muita coisa. Acho que nem existe 50 fatos sobre mim, nem eu conheço 50 fatos sobre mim.
Você acha que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação? Bom, essa é muito interessante, né? Eu confesso que eu nunca me prendo a temas teológicos aqui no canal, sempre procuro exposição de texto bíblico, né? A temas escatológicos, eu digo, a gente nunca se prende, mas expor o texto bíblico de maneira evangelística, né? De maneira edificante, mas nunca tento me prender a essas nuances teológicas. Mas já que a pergunta faz... então eu quero responder de forma que faça jus à pergunta. E na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acredito no pós-tribulacionismo. Eu acredito que a igreja vai ser arrebatada após a grande tribulação, né? Quando eu leio o texto de Mateus 24, né, que Jesus ele dá aquele sermão escatológico, Mateus 24, Lucas 21, Marcos capítulo 13, ele traz a cronologia do arrebatamento e Jesus ele coloca o arrebatamento da igreja, ele coloca a volta dele, a vinda do Filho do Homem após a grande tribulação, né? É por conta disso de que eu creio, né? Na pós-tribulação. Pra mim é muito claro de Tessalonicenses que a galera acaba falando, né? O termo no grego ali se refere à ira de Deus, né? De que a igreja não passará pela ira de Deus e realmente não passará, porque a ira foi despejada na cruz de Cristo, mas a grande tribulação não se refere à ira sendo derramada na humanidade. A grande tribulação são os últimos, né, os últimos dias, né, o afunilamento do tempo para que Cristo volte. Então eu acredito na pós-tribulação, mas eu não quero deixar, né, esse espaço do canal ser um espaço de uma só visão teológica. Então eu pedi para um amigo meu, Henrique, gravar um vídeo sobre o pré-tribulacionismo, que ele é pré-tribulacionista, então assiste aí a opinião dele. A paz, gente, eu sou o Henrique, faço parte do Ministério ANAD. E o Gustavo pediu para eu gravar um vídeo bem rapidinho, explicando pontos a favor do pré-tribulacionismo. Eu separei 3 pontos para vocês. O primeiro é que no livro de 1 Tessalonicenses, do capítulo 1, versículos 9 e 10, Paulo ele diz à igreja que eles não passarão por uma tribulação. Nós não passaremos por uma tribulação. Porque nós deixamos os ídolos, no caso da igreja de Tessalonicenses, da qual ele estava se direcionando, deixou os ídolos de lado para servir o único Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. O segundo ponto é no fato de que no próprio livro de Apocalipse, a palavra igreja é citada nos 3 primeiros capítulos, e falam sobre as cartas que João escreveu às 7 igrejas da Ásia. Mas a palavra igreja não é citada em momento nenhum durante a descrição que João faz sobre a tribulação. A palavra igreja só vem a ser citada em Apocalipse 22, verso 16, onde já ocorreu a tribulação e onde já estamos na Nova Jerusalém. E o último ponto que eu queria ressaltar é que o pré-tribulacionismo faz jus um desejo de Deus de guardar os justos, de preservar eles que são realmente fiéis a Ele. E isso está bem explicado na carta de 2 Pedro, capítulo 2, dos versos 5 ao 9, onde é citado o exemplo de Noé, que foi preservado do grande dilúvio, e o exemplo de Ló, que foi preservado da destruição de Sodoma e Gomorra. Eu agradeço ao Gustavo por essa oportunidade de ter falado sobre isso no canal dele, e espero que vocês tenham entendido e gostado. Deus abençoe. Vocês ouviram aí a opinião do Henrique, né? E é isso, né? Tem os pós-tribulacionistas, como é o meu caso, tem a visão pré-tribulacionista, tem os meso-tribulacionistas, aqueles que acreditam que Jesus arrebatará a igreja ali depois dos 3 anos e meio de paz, tem a galera da pré-ira, que é uma quarta visão escatológica, que acredita que Deus vai arrebatar o povo antes do despejamento da ira, né? Eles acreditam que durante a grande tribulação vai ter o momento em que Deus derrama a ira dele e o povo vai ser arrebatado. Eu confesso que eu sou muito ruim de escatologia, tá? Eu vou agora... Essas próximas semanas eu vou começar a estudar Apocalipse, eu vou ler a Apocalipse, eu vou estudar melhor. Então talvez eu tenha uma visão um pouco mais formulada. Peço perdão se eu acabei sendo ignorante. Cara, se você gostou desse tipo de vídeo, você comenta aí embaixo, sabe? Fala o que você achou, deixa uma pergunta. Pode ir lá no meu direct, no meu Instagram, no meu WhatsApp e deixar uma pergunta aí. Que eu gosto bastante de responder pergunta, eu gosto bastante. Então pode fazer o quanto pergunta você quiser. Se eu não souber, eu não respondo. Se eu souber ou tiver uma ideia, eu falo aqui. Mas essa é a minha opinião a respeito das perguntas que vocês me fizeram. E é isso, Deus abençoe e falou!